E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Jirkniv. Então, Keila fez seu movimento. Se alguém tivesse anexado alguma forma de efeito sonoro a seus movimentos, tanto lento quanto viscoso, poderiam vir bem a calhar, de modo a descrevê-los. De todo modo, Jirkniv não tinha capacidade de fazer tais movimentos. Keila falou: então, faz favor, fica uns 10 metros atrás de mim, e me siga. Eles fizeram como disse Keila, mantendo 10 metros de distância, antes de seguir em frente. Jirkniv aproveitou a oportunidade para perguntar Freyvaldes sobre a música de agora há pouco. Jirkniv falou: o que foi isso, afinal? Freyvaldes falou: Vossa Majestade não sabe. Essa foi uma habilidade de bardo, uma magia. Ele difere de usuário para usuário, e pode ser executada com vários instrumentos. Mas no meu caso, eu evoco seus efeitos, através da música. Jirkniv falou: então é isso. Freyvaldes não pôde deixar de sorrir, ao ver Jirkniv resmungar para si mesmo. Nesse exato momento, Jirkniv se lembrou de algo que queria aprender, mas não teve chance de acompanhar. Ele decidiu aproveitar esta oportunidade, e perguntou: eu tenho algo para lhe perguntar. Esse cântico mágico pode controlar pessoas? Freyvaldes falou: cânticos mágicos podem transmitir um efeito de sugestão, assim como as magias podem. Isso deveria ser possível. Além disso, eles devem ser capazes de encantar as pessoas, mas até certo ponto. Jirkniv olhou para Freyvaldes. Jirkniv falou: entendo, este é o caso. Freyvaldes falou: bem, basicamente é isso. Jirkniv pensou: então, aquele monstro tinha o poder de um bardo, a menos que... Jirkniv falou: então, o que você sabe de monstros que se parecem com sapos? Jirkniv pensou: a menos que fosse uma habilidade inata, como um monstro. Essa possibilidade não pode ser completamente descartada. Era muito importante ter certeza disso. Freyvaldes falou: sapos. Você quer dizer, daqueles gigantes? Jirkniv falou: não desses. Algo mais inteligente. Estou falando de um monstro que anda sobre duas pernas, e pode ativar, instantaneamente, algo parecido com essa magia. Freyvaldes falou: você quer dizer um Toadman? Um bardo Toadman se encaixaria na sua descrição, mas, se bem me lembro, os Toadmen não são particularmente demi-humanos. Talvez se fosse um patriarca, algum com profissão focada em liderança. Eu ouvi que eles podem usar habilidades especiais para confundir o inimigo. O que aconteceu lá não foi parecido com confusão. Ele havia lido sobre os demi-humanos, conhecidos como Toadmen, mas suas aparências diferiam ligeiramente do monstro que se chamava Demiurgos. Poderia ele ser um mutante de um Toadman, ou talvez um rei Toadman. Essas possibilidades não poderiam ser descartadas, mas era mais provável que esse não fosse o caso. Freyvaldes falou: parece não ser o caso, não é? Minhas mais profundas desculpas, Vossa Majestade. Há simplesmente pouca informação. Talvez, se você pudesse me contar mais sobre a criatura em questão, eu poderia ser capaz de resolver este mistério para você. Isso foi como um salva-vidas para um homem que se afogava. Jirkniv falou: perfeito. Então, vou falar sobre a aparência desse monstro. Se possível, você poderia usar sua sabedoria para me ajudar. Além disso, você poderia me contar em detalhes sobre cânticos mágicos. No Império, provavelmente, não havia ninguém que soubesse mais sobre monstros do que aventureiros adamantitos. Basilord falou: Vossa Majestade, isso seria abusar demais. Estes são os seus meios de subsistência, de que você está falando. Freyvaldes riu, em resposta às palavras de Basilord. Freyvaldes falou: bem, é verdade que não podemos falar muito sobre nossos trunfos. Ainda assim, responder a essa pergunta não trará problemas. Ainda assim, não seria melhor perguntar àquele grande Magic Caster? Tenho certeza que ele saberia mais do que nós. Jirkniv se esforçou para não mostrar nenhuma informação quando surgiu o tópico de Fluder. Ele já havia emitido uma ordem restrita sobre a traição de Fluder, então, nenhuma informação vazou. Por enquanto, Fluder ainda estava em sua posição de chefe, embora seus privilégios e poderes estivessem sendo lentamente arrancados, para que ele não percebesse. Ao mesmo tempo, ele estava procurando uma maneira de preencher a lacuna que Fluder deixaria. Percebendo tal lacuna de poder, Jirkniv percebeu exatamente quanto de uma bênção Fluder fora para o Império. Mas agora, era tarde demais. Jirkniv falou:
Não podemos continuar confiando no velho. Isto é como lição de casa para um aluno. Se alguém simplesmente esperar por todas as respostas, apenas por ter tido um bom professor, ele acabará sendo repreendido por isso. As palavras de Jirkniv foram recebidas com várias risadas. Frei Valdis falou: de fato, Vossa Majestade tem razão. Compreendo. Bem, as taxas para esse pedido estavam bem acima da média, dada a tarefa que fomos contratados para realizar. Então, resumirei a questão das magias para você mais tarde. Jirkniv falou: entendo. Conto com você então. Havia várias salas VIP na arena. Uma foi reservada para os investidores da arena. Uma foi reservada para nobres de alto escalão. Então, havia uma reservada para o imperador, um total de 3. Eles estavam se dirigindo para a sala que havia sido reservada para os imperadores, através das gerações. Talvez Kayla tivesse explorado a rota antes, mas ele não perguntou o caminho, embora estivesse liderando o grupo. Finalmente chegaram, mas na esquina, antes que pudessem ver a porta da sala, Kayla estendeu a mão para Jirkniv, indicando que ele deveria parar. Kayla falou: não vi ninguém. Mesmo assim, vai que né. Cês pode guentar neste canto, por um tempo. Ele não esperou por uma resposta, às suas palavras sussurradas, mas virou a esquina, como se estivesse indo dar uma volta. Com a curiosidade despertada por isso, Jirkniv tinha um olhar de curiosidade em seu rosto, enquanto tentava espionar a situação. Ele se aproximou da porta, sem emitir nenhum som, e, depois de fazer alguma coisa, abriu a porta, lentamente. Embora ele mal tivesse aberto, isso pareceu ser suficiente para ele entrar, e seu corpo inteiro desapareceu na sala. Depois de um tempo, a porta se abriu, e eles puderam ver o rosto de Kayla. Kayla falou: tudo tranquilo. Tá seguro. O grupo entrou na sala, que havia sido verificada como segura. Jirkniv olhou em volta. Era um pouco pequena, mas a mobília requintada era toda de primeira classe. A sala fora imaculadamente limpa para o imperador, que dificilmente a visitava. Uma grande janela tinha sido aberta no lado da sala, que dava para a arena, permitindo uma visão panorâmica das cenas abaixo. Se olhassem um para o outro, eles seriam capazes de ver filas e mais filas de assentos, totalmente ocupados, lotados de uma plateia que estava empolgada e festejando loucamente. A razão para a grande multidão era porque o senhor Marcial estava subitamente marcado para uma aparição. O rei do ringue, o senhor Marcial, era esmagadoramente poderoso. Não havia ninguém que ele pudesse lutar a sério. Portanto, fazia muito tempo que não havia uma batalha com o senhor Marcial. Foi por causa de uma batalha tão esperada com o senhor Marcial que a multidão chegou, atraída pela antecipação da figura heróica que iria combatê-lo. Como esperado, uma grande razão para isso foi a admiração pela força. Já que o Império tinha seus guerreiros profissionais, chamados de cavaleiros, o campo de batalha era como outro mundo para os moradores comuns da cidade imperial. Por isso, esperavam ansiosamente o espetáculo de uma batalha de vida ou morte. Não, ele tinha ouvido falar que havia cavaleiros que gostavam da arena também. Em outras palavras, eles esperavam um espetáculo e uma demonstração de brutalidade. Assim que Jirkniv ficou distante, enquanto pensava nisso, os membros do Pássaro Fio Prateado completaram a varredura da sala. Jirkniv falou: havia algum sinal de magia de adivinhação sendo usada aqui? Frei Valdis falou: nós não descobrimos nenhum vestígio de tal magia, Vossa Majestade. Isso está certo. Poapon falou: bem, ver se tais magias foram conjuradas é muito difícil para mim. Então, eu dei uma olhada por aí, verifiquei qualquer item mágico, mas nada apareceu. Ainda assim, espero que você não se esqueça que eu não tenho a percepção de um ladino. Por favor, não pense que é absolutamente seguro. Bem, nosso chefe aumentou nossa capacidade de detecção com a música horrível dele. Então, deve estar tudo bem. Kay falou. Com relação ao campo da magia, esse humilde monge usou uma adivinhação para investigar os arredores. No entanto, não havia vestígios de magias. De qualquer forma, eu criei uma barreira mágica que deve impedir magias de adivinhação. Então, pode-se supor que deve ficar tudo bem. Kay bateu seu shakujo no chão, e um toque agudo ecoou pela sala. Jirkniv falou: então, posso fazer outro pedido. Existe magia que detecta a presença de pessoas próximas. Seria melhor se fosse uma magia que pudesse detectar até mesmo uma pessoa invisível. Kay falou: lamentavelmente, esse humilde monge não conta tais magias entre seu repertório. No entanto, acredito que nosso líder tenha essa magia.
Frevaldis, cujo nome havia surgido, sinalizou que entendia, e saiu da sala. Jirkniv falou: "E agora? Que medidas você tomará, se o inimigo quiser nos espionar?" Jirkniv se esforçou para pensar no que poderia fazer contra Inzo Algon. No entanto, era impossível imaginar o que estava além do imaginável. O fato era que o homem parecia tão imenso em sua mente que tudo o que ele conseguia visualizar parecia insignificante contra ele. Keila falou: "Sendo sincero, sem neura, deve ficar tudo na boa. É o que penso. Então, não adianta me encarar assim, sacou? Já até ganhamos os melhoramento de magia, não?" Kei falou: "Basicamente, é isso mesmo, Vossa Majestade. Este humilde monge já usou magia anti-adivinhação, e a configurou, para que qualquer tentativa de investigação mágica me enviasse um alerta. Por favor, fique à vontade." Keila e Kei falaram assim, um após o outro. Eles achavam que ele estava obcecado. Ou eles acham que ele ficou um pouco louco, porque estava preocupado com o assassinato. Ainda assim, o que esses dois pensariam, se ele lhes dissesse que estavam indo contra o rei feiticeiro? Agora, isso era o que realmente interessava a Jirkniv. Eles diriam: "Não podemos nos preparar o suficiente contra ele." Ou diriam: "Se soubéssemos disso, não teríamos aceitado, por essa quantia desprezível." Naturalmente, o melhor cenário era não lhes contar nada sobre o rei feiticeiro e fazê-los se preparar contra todas as ameaças, da melhor forma que pudessem. Ainda assim, não importava o quanto ele tentasse censurar as informações sobre o rei feiticeiro, ele não conseguiria conter 60.000 bocas. Notícias provavelmente haviam saído, sendo esse o caso, uma vez que os aventureiros tendiam a passar mais tempo coletando informações de alto nível, havia uma chance muito grande de eles já terem aprendido sobre as habilidades do rei feiticeiro. Jirkniv pensou: não seria difícil para eles descobrirem porque eu realmente os chamei aqui, não? Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.